Tudo bem com vocês? Então eu vim para mais essa videoaula para explanar um pouco sobre essa questão do itinerário, né? E aqui eu já tenho trabalhado um pouco com meus alunos sobre o seguinte tema, né? E o seguinte itinerário, cultura e sociedade. Então, para a gente começar a título de uma orientação de estudo, nós estamos tendo como base esse livro, né? Coloridinho, que lá tem todos os itinerários onde o professor passo a passo pode estar trabalhando aí com os seus alunos e desenvolvendo algumas temáticas iniciais e conceituais, né, nessa orientação desse projeto, né, denominado como projeto integrador. E para a minha matéria, que sou da sociologia, mas embora não estarei dando essa matéria sociologia, mas apenas uma orientação nesse viés sociológico para se desenvolver esse tema cultura e sociedade. Então, o que eu pensei para os meus alunos, né? Já trabalhando dentro da temática desse livro, mas também tendo em questão toda uma estrutura a ser desenvolvida pelos alunos, no sentido de pesquisar, aprofundar e construir mesmo esse trabalho que é ao longo desse semestre, né? E no final ter a culminância. Então eu pensei da seguinte forma, já que vai trabalhar como eixo central a cultura e depois olhar a sociedade, que é justamente essa diversidade de hábitos e costumes e dos povos, eu pensei no seguinte aspecto, olhar para a nossa cultura brasileira e já pensei num tema, brasilidade, né? Que a gente possa ver e mergulhar e aprofundar toda essa cultura rica, né? Essa miscigenação que compõe, né, a cultura brasileira. Então, nesse aspecto, eu parti do seguinte pressuposto com eles. Alunos, vamos pesquisar um pouco e aprofundar sobre o nosso conhecimento dessas três etnias, né, e o que nós herdamos dela. Quais etnias? A indígena, a portuguesa e a africana, que foi a base inicial da estrutura aí do nosso povo ou da nossa cultura. Então, primeiro pensamos no conceito de cultura, o que nós entendemos por cultura, depois fomos lá na história, né, emprestamos aí todo o conhecimento e a bagagem de história e de sociologia também, e de filosofia e de outras matérias, para entender o que seria cultura e como ocorreu esse processo inicial da colonização do nosso país, do Brasil. A partir daí, então, já lançar a mão de uma pesquisa a partir dessas civilizações, desde o período histórico, vindo para cá, nessas influências e transformações da nossa cultura. E depois, né, eu já tenho aí de antemão, né, uma organização que em dado momento, no segundo momento, eles já vão desenvolver uma espécie de uma árvore genealógica deles, né, ou seja, de cada aluno, e nessa árvore genealógica ele vai ter que ver, né, quais são as suas origens, esse resgate identitário e ver em qual, né, dos seus ancestrais eles têm ali, né, uma compatibilidade com uma dessas etnias, né, ou outras etnias e tal. Num outro momento, pensei também para a gente desenvolver e aprofundar ainda mais esse aspecto da cultura e da brasilidade, promover discussões, porque essa diversidade a gente sempre tende a pegar do ponto de vista romantizado também, né? Como se a cultura só fosse coisas boas, mas a cultura também, por essa diversidade e essa complexidade, ela acaba gerando muitos conflitos, né? Então que os alunos também, no terceiro momento, possam trazer discussões e debates, né, com base nessa diversidade cultural que nós temos, como, por exemplo, alguns discursos racistas, preconceituosos, né, a ideia da violência verbal, a violência física, e hoje em dia a violência através das redes sociais, e trabalhar a questão da exclusão social, de vários aspectos, e desconstruir esses argumentos, né, que não têm fundamento e, pelo contrário, têm uma falta de conhecimento e ignorância da sua própria estrutura e identidade enquanto povo, enquanto nação. E já finalizando mais à frente o trabalho, os alunos terão também que produzir através de cartazes, com base no objeto de estudo que é a cultura e a sociedade, tudo que eles puderam, né, absorver e aprender ao longo desse trabalho, que leva como subtema, vamos dizer assim, já que o tema inicial é cultura e sociedade, o subtema brasilidade. Então, o que eles puderam
aprender, absorver, pesquisar, discutir e refletir. E por último, a gente fazer uma espécie de uma mostra, né, de tudo isso que eles fizeram e que puderam aprender, discutir e trocar ideias e formular conceitos e compreender melhor um pouco da identidade, da cultura deles, né? Dessa brasilidade que faz parte de nós, mas que nós herdamos como herança dos nossos primeiros povos, né? Herdamos dessas primeiras etnias aí que são base, né? Que são raízes para a formação do povo brasileiro e de nós, né? De cada um de nós também. Então, um pouco dentro desse aspecto que eu vou estar trabalhando no meu itinerário, que é o que tem como tema cultura e sociedade. Espero ter ajudado um pouco vocês que talvez está meio confuso ou cheio de dúvidas ao trabalhar aí essa aula, né, nova que foi inaugurado esse ano, tá ok? Então, desde já, muito obrigado e até a próxima aula.